Boa noite, irmãos. Paz seja convosco, amém? Você que trouxe a sua Bíblia, abra ela no Evangelho segundo João, capítulo de número 15. Evangelho segundo João, capítulo 15, a partir do versículo 1. João, capítulo 15, a partir do versículo 1. Todos acharam? A palavra diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo o que dá fruto ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que eu lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão os meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor eu permaneço. Tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo de servos, porque servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso eu vos tenho chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecidos. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi, para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. Amém? Senhor meu Deus e meu Pai, nesse momento nós nos curvamos diante da Tua palavra, que é a verdade. Em espírito de adoração, nós nos submetemos a ela e queremos que o Senhor trabalhe nos nossos corações, Pai. Abre, Senhor Deus, os céus sobre as nossas vidas nessa noite, e que o nosso coração esteja ensinável nesse momento, Pai, para aprendermos da Tua palavra. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Meu sogro está por aí? Josiel? Não está? Chama ele rapidinho para mim ali, que eu preciso dele para pregar hoje. E fazer uma média com o sogro, né? Ele faz um churrasco tão bom. Brincadeiras à parte. Irmãos, nós conhecemos esse texto e, na verdade, é uma série de diálogos que Jesus está tendo com os 12, com os discípulos, com aqueles que são mais próximos dele. Então, João 14, tá? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Todos esses textos famosos que nós conhecemos. No capítulo 17 está a oração de Jesus pelos seus discípulos, e aqui ele está falando sobre a videira e os ramos. Também um texto muito conhecido. Eu preguei essa mensagem
alguns domingos pela manhã, mas ela continua no meu coração. E aí, quando nós fizemos a escala, eu tinha certeza que hoje era o dia para eu repetir essa mensagem. A videira verdadeira, quando Jesus fala que Ele é a videira verdadeira, Ele está, obviamente, nos colocando em contraponto com uma falsa videira, ou com uma videira que não dá tantos frutos assim. Alguém aqui já plantou alguma coisa que não deu? Você plantou alguma coisa lá na tua casa e não deu fruto? Está ali meu sogro, sogrão, aqui, olha para nós. Meu sogro, eu chamei meu sogro porque ele tinha um pé de limão, né, sogro? Quanto tempo... Chega mais, vem aqui na frente. Quem não conhece, esse é o meu sogro. Uma salva de palmas para o meu sogro. Aê, glória a Deus. Quanto tempo tu plantou aquele pé de limão? Faz uns... Acho que ele ficou uns 5 anos mais ou menos lá. 5 anos. Quantos limões deram? 4. Obrigado, sogrão. Meu sogro tinha um pé de limão. E em 5 anos, irmãos, deu 4. Aí um dia eu cheguei, falei, ué, cadê o pé do limão? Já era o pé do limão. Meu sogro pegou um machado e cortou o limão. Eu fui falar com ele, ué, mas o que deu? Ele falou, o que a Bíblia fala com a árvore que não dá fruto? Aí eu falei, nossa, ele foi profeta hoje, né? Falei, ele me deu uma mensagem. Ele cortou o pé do limão e aí colocou lá num canto, e foi passando os dias, o limão e todos os galhos foram secando, foi apodrecendo e morreu tudo, acabou, não tem mais limão. Você planta limão, o que você espera? Que dê limão. Se você plantar, sei lá, um pé de laranja, você espera que esse pé dê laranja. Se você plantar uma videira, né, que é da onde vem a uva, o que você espera? Que dê muita uva. O que você vai fazer com essa uva? Ou você vai fazer suco, ou você vai produzir o vinho. Na época de Israel, obviamente, as videiras eram plantadas para dar uva e para fazer vinho. Essa era a função da videira. Então Jesus aqui está dizendo, olha, se os galhos não produzem fruto, Ele corta. E um ramo fora da videira, ele vai secar e vai morrer. Coitado dos limões. Perdemos. Meu sogro cortou e morreu. Então Jesus começa dizendo, olha, eu sou a videira verdadeira. Por que ele fala que Ele é a videira verdadeira? Se Ele é a verdadeira, subentende que tem uma que não é a verdadeira, ou que deveria ser uma boa videira, mas que não tem dado frutos. Ele diz, eu sou a videira verdadeira, e o meu pai, esse é o agricultor, ou seja, é Ele quem cuida da videira, é Ele quem administra a videira. Mas se Ele é a videira verdadeira, então há uma videira que não está dando fruto, ou que não é a real videira que o agricultor, que é o pai, necessita. Ele continua, dizendo, todo ramo que estando em mim não dá fruto, Ele corta. Porque esse fruto, esse ramo que Ele corta, eles não está cumprindo o seu papel que deveria cumprir. Quando se planta, se espera colher algo, e aquele que não dá fruto é cortado. Mas porém, aqueles que dão fruto, eles são podados. A poda é essencial, porque a partir da poda que todas as ervas daninhas vão ser retiradas, aquilo que está impedindo o fruto de florescer é retirado, e vai dar mais fruto ainda. Mas o que não dá fruto vai acontecer como o pé de limão do meu sogro, que foi cortado, foi lançado fora, seca, morre e não tem serventia nenhuma aquilo. Pelo contrário, se deixasse todo aquele pé de limão ali, começa a juntar rato, barata e um monte de coisa. Porque aquilo que era para estar dando fruto não está produzindo.
E aí Jesus continua no versículo 3: vocês, os discípulos, aqueles a qual ele chamou, ele disse: vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho falado a vocês. Ou seja, eles estavam sendo podados para dar mais fruto, frutificar ainda mais. E Jesus diz: eu já limpei vocês. E no versículo 4 ele diz: então permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Ele diz: nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Irmãos, qual é o fruto que você tem dado a Deus? Em 2024, 2025, 2023, 2022, 2021. Qual é o fruto que nós temos dado? Nós temos frutificado verdadeiramente? Porque se nós não temos frutificado, é impossível que nós estejamos em Cristo. Ele diz: nenhum ramo pode dar fruto de si mesmo. Nenhum de nós pode produzir o fruto que Deus espera. Esse fruto vem dele, de estar ligado nele. Nós somos os ramos, mas a videira é ele. Ele é a videira verdadeira. E se nós de fato estamos nele, os frutos aparecem. Se não tem fruto, irmão, se você olha para a sua vida e se diz: eu não tenho frutificado para Deus, aí então há algo muito sério conosco. Porque é necessário que eu e você demos fruto. Não é opcional frutificar no reino de Deus. É um mandamento frutificar. E esse mandamento, como é que ele frutifica? Principalmente pelo amor, porque esse é o mandamento que Jesus deixa lá no final. Ele diz: amem-se uns aos outros, como eu tenho vos amado. Esse é o meu mandamento. E se Jesus é a videira verdadeira, nós precisamos entender o porquê que ele estava falando isso para os seus discípulos. Amém? Eu gostaria que você abrisse em Isaías, no capítulo de número 5. Isaías, capítulo 5. Todos acharam? Diz assim: cantarei para o meu amigo seu cântico a respeito da sua vinha. Meu amigo tinha uma vinha na encosta de uma duna, de uma fértil colina. Ele cavou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores videiras. Construiu uma torre de sentinela e também fez um tanque de prensar uvas. Ele esperava que desse uvas boas, mas só deu uvas azedas. Agora, habitantes de Jerusalém e homens de Judá, julguem entre mim e a minha vinha. Que mais se poderia fazer por ela que eu não tenha feito? Então, por que só produziu uvas azedas, quando eu esperava uvas boas? Pois eu lhes digo que o que eu vou fazer com a minha vinha: derrubarei a sua cerca, para que ela seja transformada em um pasto. Derrubarei o seu muro, para que seja pisoteada. Farei dela um terreno baldio. Não será podada nem capinada. Espinheiros e ervas daninhas crescerão nela. Também ordenarei às nuvens que não derramem chuva sobre ela. Pois bem, a vinha do Senhor dos Exércitos é a nação de Israel, e os homens de Judá são a plantação que ele amava. Ele esperava justiça, mas houve derramamento de sangue. Ele esperava retidão, mas ouviu gritos de aflição. A verdadeira videira que é Jesus está se contrapondo à vinha que não estava dando frutos, que era a nação de Israel. Deus plantou essa nação. Ele plantou esse povo. Ele diz, e ele usa a metáfora então de uma vinha. Eu coloquei uma vinha para mim numa terra fértil, num lugar onde ali só trariam bons frutos. Mas toda a desobediência de Israel faz com que essa vinha seja totalmente arrancada, irmãos. Aquilo que Deus esperava dar frutos, não deu. E lá no versículo 4 ele diz assim: que mais se poderia fazer por ela que eu não tenha feito? Então por que só produziu uvas azedas, quando eu esperava uvas boas?
A expectativa de Deus para o seu povo é que o seu povo frutifique, dê frutos, obedeça, faça aquilo que o Senhor estabeleceu-lhes para fazer. Deus não estabeleceu Israel de uma maneira sobrenatural, para que Israel, ao invés de ser um reflexo de Deus, fosse na verdade aquilo que obstruía o caminho para as nações chegarem até o Senhor. Ele esperava uvas boas, uvas que fossem dar um bom vinho, que fossem produzir fruto, mas ele só recebeu do seu povo uvas azedas. A videira que ele plantou, e essa é a decepção que nós passamos com aquele limão, que o propósito dele era um, mas ele entregou outro. O que ele precisava fazer, ele não fez. E aí então o Senhor removeu essa videira. Irmãos, o nosso propósito não é diferente do propósito de Israel. Aquilo que Deus esperava de Israel, ele realizou em Cristo, mas agora Ele espera de mim e de você, que eu e você demos frutos. Frutos. Deus não espera uma igreja estéril que não gera, que não produz fruto. E nós temos muitas vezes confundido esse texto de João 15, dizendo, não, eu sei que nós não podemos fazer nada sem Cristo, então eu vou colocar o meu trabalho diante do Senhor, eu vou colocar a minha casa diante do Senhor, já que a gente não pode fazer nada sem Cristo. Não, irmãos, o texto não está falando disso. Não está falando de nós empenharmos as nossas coisas materiais, e dizendo, olha, nós não podemos fazer nada sem o Senhor. Não, Deus espera outras coisas de nós a partir de João 15, mais profundas. Quando ele diz que sem mim vocês não podem fazer nada, ele está dizendo, sem mim vocês não conseguem cumprir o propósito. E o propósito não é só que você coloque a sua empresa diante do Senhor, o seu carro diante do Senhor. Não é esse o propósito. O propósito ele é muito maior. Deus está esperando frutos de nós, irmãos. E o que nós vamos entregar diante dele? Nós confundimos as coisas e queremos fazer com que esses textos se encaixem nos desejos do nosso coração, mas nós não queremos encaixar o nosso coração na direção desses textos da palavra de Deus. Deus está esperando fruto meu e seu, e isso é inegociável. Ele diz, se vocês estiverem em mim, eu vou podar e vocês vão dar mais, mas se vocês não estiverem em mim e não frutificarem, eu vou cortar, e o ramo que foi cortado, ele seca e morre. E aí Jesus diz, e ele não serve para nada a não ser para ser queimado no fogo. O que de fruto eu e você temos para apresentar diante de Deus? Dentro daquilo que Ele deseja. Dentro daquilo que Ele deseja, a qual é a vontade dEle de tornar o seu nome conhecido. Esses tempos eu não lembro quando eu estava pregando aqui, mas eu dizia, irmãos, o nosso testemunho diante de Deus, quando nós chegarmos diante do Senhor, não pode ser que eu tinha um carro de 50 mil e agora eu troquei por um de 100. Digo, olha, agora o Senhor me abençoou. Será, irmãos? Será que é realmente isso que Jesus está esperando da sua igreja? E não que você não possa ter um carro de 100, 150, 200, uma casa de 1 milhão, não há problema nisso. Mas o que o Senhor espera de nós é outra coisa. E quando nós chegarmos diante deles, nós vamos ter que apresentar outras coisas, porque ninguém pode comparecer diante dele de mãos vazias. E o fruto, voltando lá para João 15, irmãos, é obedecer ao mandamento. Como meu Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como eu tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês. E a alegria de vocês então seja completa. O meu mandamento é esse: amem-se uns aos outros como eu os amei. E ninguém tem amor maior do que aquele que dá a vida pelos seus amigos.
Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não chamo de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso eu tenho chamado de amigos, porque tudo quanto eu ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu escolhi para irem e darem fruto, e que o fruto permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. E este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. Quando é que nós estamos frutificando e obedecendo a Deus, irmãos? Quando é que isso acontece? Quando nós amamos. É o amor que torna Deus conhecido, irmãos. O que torna Deus conhecido não é porque você comprou uma casa nova, trocou de carro, ou porque você vem à igreja. É o amor que torna Deus conhecido. E se nós não somos reconhecidos por amarmos incondicionalmente, Deus não vai ser reconhecido. E esse fruto Ele vai cobrar de nós. Vá comigo no Salmo de número 80. Salmo 80, a partir do versículo 8. Salmo 88 diz o seguinte: do Egito trouxeste uma videira. Olhe novamente o que o Antigo Testamento está falando. Expulsaste as nações e plantaste, limpaste o terreno. Ele lançou raízes e encheu a terra. Os montes foram cobertos pela sua sombra, e os mais altos cedros pelos seus ramos. Seus ramos se estenderam até o mar, e os seus brotos até o rio. Por que derrubaste as suas cercas, permitindo que todos os que passam apanhem as suas uvas? Javalis da floresta a devastam, e as criaturas do campo dela se alimentam. Volta-te para nós, ó Deus dos exércitos. Dos altos céus, olha e vê. Toma conta desta videira, da raiz que a tua mão direita plantou, do filho que para ti fizeste crescer. Tua videira foi derrubada, como lixo ela foi consumida pelo fogo. Pela tua repreensão perece o teu povo. Repouse a tua mão sobre aqueles que puseste a tua mão direita, ó filho, o filho do homem que para ti fizeste crescer. Então não nos desviaremos de ti, vivifica-nos e invocaremos o teu nome. Restaura-nos, ó Senhor dos exércitos, e faze resplandecer sobre nós o teu rosto, para que sejamos salvos. O salmista está lembrando novamente a história de quem eles eram, dizendo: olha, o Senhor trouxe uma videira lá do Egito, limpou o terreno e plantou. Você conhece a história de Israel, né, irmãos? Saíram do Egito, o Mar Vermelho se abre, as 10 pragas que caem sobre os deuses do Egito, o mar se abrindo, eles vão para o deserto, milagrosamente eles são preservados naquele deserto, e quando eles vão entrar em Canaã, os levitas vão à frente, eles pisam no Rio Jordão, uma parede de água se levanta, eles passam a seco por ali. Eles estão diante da cidade de Jericó, uma cidade murada, fortificada, com um bando de gente com pau e pedra. Isso era o povo de Israel, irmãos. Eles não tinham nenhum tipo de espada. A Bíblia fala que no tempo de Saul, só havia uma espada em Israel. Significa que eles tomaram a terra prometida sem ter nenhum tipo de arma, nenhum tipo de poder bélico. E aí eles começam a cantar em volta de Jericó, e no 7º dia eles dão um berro, as muralhas caem. Eles tomam toda a cidade de Jericó, já começam a desobedecer, e quando eles vão tentar conquistar a cidade de Ai, pancada na cabeça, porque fizeram aquilo que não deveria ser feito. Alguns homens de Israel escondem um despojo que não deveria ficar para eles, e então o Senhor se ira contra eles, eles sofrem o primeiro revés. Mas quando eles se arrependem e temem ao Senhor, as vitórias vão sendo acrescentadas, eles vão conquistando a terra.
Mas há uma série de coisas que o Senhor diz para eles não fazerem, porque eles iam se contaminar, e eles se contaminaram. Eles deveriam derrubar todos os postes ídolos, não fizeram. Eles deveriam expulsar todas as nações dali, porque o Senhor milagrosamente os plantou naquele lugar, e eles não cumpriram aquilo que Deus estabeleceu. Deus estava esperando uma coisa, eles fizeram outra. Deus esperava justiça, amor e fidelidade entre eles. E quando você for ler o Antigo Testamento, você for ler Levítico, você vai ver ali um monte de coisa que é voltado para o amor, que a gente não percebe, né, pastor? Porque nós não gostamos de ler Levítico, é muito chato, é muito nome, é muita descendência, mas Deus está preservando eles, dizendo: olha, se purifiquem disso, porque eu sou o Senhor, o vosso Deus, eu sou santo, sejam santos como eu sou santo, não se misturem com os povos da terra. E eles fazem exatamente aquilo que os povos da terra faziam. E essa nação que deveria refletir o amor de Deus, pelo contrário, ela refletia a impureza do coração deles mesmos. A vinha que Deus esperava um fruto bom, só trazia frutas e uvas azedas. O Senhor diz: expulsem esses povos da terra, para que vocês não se corrompam como eles, e façam aquilo que eles fazem, e eu abomino. E aí então eles queimavam os seus filhos em adoração a Baal, um dos deuses de Canaã, no sacrifício Molque. A criança era colocada já dopada, ou às vezes morta, dentro de uma urna, e oferecida em holocausto a Baal. E os reis de Israel fizeram isso com os seus filhos. Até mesmo os descendentes de Davi, que pela misericórdia de Deus, o Senhor preservou. Deus esperava uma coisa deles, eles fizeram outra. Vá rapidamente, nós já vamos terminar. Em Isaías capítulo 58. Isaías capítulo 58. Isaías 58, 3. Isaías 58, 3 diz o seguinte: por que jejuamos, dizem, e não o viste? Por que nos humilhamos e não reparaste? Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês, exploram seus empregados. Seu jejum termina em discussão e rixa, e em brigas de socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje, e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Será esse o jejum que eu escolhi? Que apenas em um dia o homem se humilhe, incline a sua cabeça como um junco, e se deite no pano de saco e cinzas? É isso que vocês chamam de jejum? Um dia aceitável ao Senhor? O jejum que eu desejo não é este: soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos, e romper todo jugo. Não é partilhar a sua comida com o faminto, e abrigar o pobre e o desamparado, vestir o nu que você encontrou, e não recusar ajuda ao próximo? Assim a sua luz irromperá como alvorada, e prontamente surgirá a sua cura, e a sua retidão irá diante de você, e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Assim você clamará ao Senhor, e Ele responderá. Você gritará por socorro, e Ele dirá: aqui estou. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade do falar, se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfazer o anseio dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas, e a sua noite será como o meio-dia. O Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol, e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, e como uma fonte cujas águas nunca faltam. Qual que era o fruto que Deus esperava de Israel? Amor. E esse é o grande mandamento: amarás o Senhor teu Deus com toda a tua
força, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, e ao teu próximo como? Não foi Jesus que falou isso, já estava na lei, irmãos. Jesus só repetiu isso. E eles aqui estão dizendo, nós estamos jejuando e o Senhor não está ouvindo. É óbvio, vocês não amam. Nós estamos aqui gritando, Israel falando para o Senhor, Senhor, nós estamos aqui cumprindo a nossa parte. E aí o Senhor diz, como se o jejum de vocês termina em rixas, em socos brutais, em peleia entre vocês mesmos? Lá no versículo 5 diz, será que esse é o jejum que eu escolhi, que em apenas um dia o homem se humilhe e incline a sua cabeça? Quando isso deve ser uma constante para nós. Para dar fruto nós temos que amar, irmãos. Nada do que nós fazemos vai se sustentar diante de Deus se nós não amarmos a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Esse é o mandamento do Senhor para nós. Deus tinha um povo plantado, e esse povo rejeitou o Senhor. Nós não rejeitamos ao Senhor só quando nós saímos da igreja, eu não vou mais na igreja. Nós rejeitamos ao Senhor quando nós não amamos. O que você ama mais? A sua posição na sociedade ou ao Senhor? O que nós amamos mais? O nosso ministério ou o nosso Deus? Um dia eu estava na igreja, irmãos. Graças a Deus essas coisas não acontecem na sede, né, pastor Leodoro? Em outro lugar. Ali na igreja do Silas Malafaia acontece muito essas coisas. Do outro lado da rua. E aí eu vi uma pessoa entrando na igreja e se recusando a falar com o irmão que estava ali na porta. Sabe? Passou direto e a pessoa ficou com a mão estendida. Pode parecer um exemplo bobo, mas não é assim que devem proceder os filhos de Deus. Quando a nossa marca não tem outra marca a não ser o amor, a não ser amar a Deus incondicionalmente e ao nosso próximo como a nós mesmos, para que a gente seja podado e dê mais fruto. E para terminar, eu gostaria que você abrisse comigo em Romanos, no capítulo 11. Jesus é a videira verdadeira, amém? Mas Israel também era uma videira. Romanos capítulo 11, a partir do versículo 11. Diz assim: novamente eu pergunto, acaso tropeçaram para que ficassem caídos? De maneira nenhuma. Ao contrário, por causa da transgressão deles, veio a salvação para os gentios, para provocar ciúme em Israel. Mas se a transgressão deles significa riqueza para o mundo, o seu fracasso, riqueza para os gentios, quanto mais significa a sua plenitude. Estou falando a vocês, gentios, visto que eu sou apóstolo para os gentios, e exalto o meu ministério, na esperança de que de alguma forma eu possa provocar ciúme em meu próprio povo, e salvar alguns deles. Pois se a rejeição deles é a reconciliação do mundo, o que será a sua aceitação, senão a vida dentre os mortos? Se é santa a parte da massa que é oferecida como os primeiros frutos, toda a massa também o é. Se a raiz é santa, os ramos também o serão. Se alguns foram cortados,
e você, sendo oliveira brava, foi enxertado entre os outros, e agora participa da seiva que vem da raiz, da oliveira cultivada, não se glorie contra esses ramos. Se o fizer, saiba que não é que você que sustenta a raiz, mas a raiz a você. Então você dirá: os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Está certo. Eles, porém, foram cortados devido à incredulidade, e você permanece pela fé. Não se orgulhe, mas tema, pois se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará a você. Portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para com você, desde que permaneça na bondade dele. De outra forma, você também será cortado. Então, se eles não continuarem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é capaz de enxertá-los outra vez. Afinal de contas, se você foi cortado de uma oliveira brava por natureza, de maneira antinatural, foi enxertado numa oliveira cultivada, quanto mais serão enxertados os ramos naturais em sua própria oliveira? Deixa eu esclarecer alguns pontos desse texto de Romanos 11. Há uma divisão na igreja entre judeus cristãos e cristãos que não eram judeus na igreja de Roma. Uma confusão, um certo conflito. E alguns cristãos que não tinham origem étnica judaica estavam dizendo: nós somos superiores a ele. E aí Paulo está dizendo: olha, essa incredulidade que veio sobre eles, ou esse castigo, foi porque eles não creram. E a fé atua pelo amor. Paulo vai dizer isso em Colossenses. Nós só nos mantemos na fé por meio do amor. E eles não creram. O Messias veio e eles não creram e não se arrependeram das suas obras e não deram os frutos que Deus esperava. E aí então o Senhor cortou os ramos naturais da sua árvore. E aí Paulo está dizendo: olha, vocês não são os ramos naturais, porque vocês são gentios, vocês não fazem parte do povo de Israel, vocês não são judeus, mas Deus pegou vocês de uma oliveira braba, difícil de ser cultivada, e fez um enxerto na oliveira verdadeira, colocou vocês ali de maneira sobrenatural, porque nós não fazíamos parte daquela árvore. E uma oliveira no Oriente Médio, não adianta você cortar ela, porque a raiz é muito profunda. Para você destruir uma árvore, você tem que queimar até a raiz, e não vai mais dar fruto ali. Deus não fez isso, porque a raiz é Ele mesmo. A raiz é o próprio Deus, mas os ramos naturais Ele cortou fora. Pegou a gente de maneira antinatural e enxertou em Jesus. E ele está dizendo: olha, mas não se gloriem contra os seus irmãos judeus, porque se Deus não poupou os ramos naturais, quanto mais vocês que não são naturais. E ele diz: então vocês que não são judeus, temam ainda mais, e se mantenham na fé, e a fé, irmãos, atua por meio do amor. Ela opera por meio do amor. Se não há amor, não tem fé. E aí Paulo está chorando aqui. Eu entendo que ele estava completamente desesperado. Se você ler todo o capítulo 11, capítulo 9, 10 e 11, ele está desesperado, porque ele quer que alguns irmãos mesmo, de sangue dele, creiam que Jesus era o Messias, mas eles não acreditavam. Ele diz: olha, eu queria ser amaldiçoado e apartado de Cristo, se isso trouxesse salvação para os meus irmãos. De tanto que era o amor dele pelos seus irmãos judeus. E ele vai dizer: olha, eles são amados por conta dos patriarcas. Tudo que nós temos, irmãos, foi dado a eles. Você só tem Bíblia porque os profetas judeus escreveram ela. Só tem um homem na Bíblia que não era judeu e escreveu, que é Lucas, o único não judeu a escrever as escrituras. Todas as outras, as promessas, as alianças, tudo foi dado a eles, mas eles não amaram a Deus. E é preciso ter muito cuidado
quando eu falo essas palavras, porque esses textos foram utilizados na Segunda Guerra Mundial para perseguir judeus. E eu não estou falando isso em demérito deles, porque a palavra manda eu temer por conta deles. Mas o Senhor cortou, porque Ele esperava uma uva doce, e eles deram um fruto amargo. Então, a videira verdadeira, que é Jesus, assumiu o lugar deles. Glória a Deus por isso. Cumpriu tudo aquilo que eles precisavam cumprir, cumpriu toda a lei. Jesus, quando você vai estudar sobre a morte de Jesus, Ele é crucificado às 9 da manhã, e Ele só vai expirar às 3 da tarde. Exatamente nos horários dos sacrifícios de Israel, né, pastor? O sacrifício era entregue às 9 da manhã, ao meio-dia e às 3 da tarde. Exatamente o período que Jesus se entregou na cruz por nós. O tempo em que Ele se derramou em nosso favor. A oferta completa e perfeita ali foi entregue. E porque Jesus então tomou o lugar dessa videira, trouxe sobre si as transgressões daquela videira e de todos nós, agora nós podemos ser enxertados de maneira sobrenatural nele. Mas tema, irmão, tema e frutifique, porque o mesmo que Deus requeria de Israel, Ele requer de nós hoje, de ser uma luz para as nações. É por isso que Jesus fala sobre a luz do mundo. Ele não estava falando algo que os judeus não conheciam, porque já era a função de Israel ser uma luz para os gentios. E aí Jesus está falando agora com o seu novo Israel, dizendo: olha, vocês são a luz do mundo. Por isso que não dá para vocês ficarem escondidos, vocês têm que iluminar. Mas nós queremos amar mais a nós mesmos do que ao Senhor. Nós queremos amar mais a nós mesmos do que ao nosso Deus. Mas o mandamento primeiro é amar Ele sobre todas as coisas. Todas as coisas. E depois, a pessoa que está do teu lado, sentado nesse banco, como a você mesmo. Como a você mesmo. Mas nós não queremos amar. A gente quer estrear o céu, né? A gente quer levar para o céu só gente perfeita. E a gente só ama aquilo que nós consideramos perfeito. A Jesus já estreia o paraíso com o ladrão que estava do lado dele. O amor, João vai falar, ele cobre uma multidão de pecados. E ele não está dizendo que cobrir essa multidão de pecados é encobrir o que o outro está fazendo. Não é isso que João está falando. Mas ele diz que a ação do amor passa por cima disso e dissipa os pecados. Mas nós não queremos amar dessa maneira. Nós só queremos amar aquilo que é bom e agradável, aquilo que nós gostamos, aquilo que diz, é tão fácil amar quem me ama de volta. Não, tem que amar aquilo que Deus ama, irmãos. E Deus ama pecadores. Deus ama pecadores. Você também era um, né? Sim ou não? Era, né? E se a gente puxar a ficha corrida, né, pastor? Mas daí agora nós viemos para a igreja, fomos lavados pelo sangue de Jesus, e nós estamos num outro patamar. Nós não somos mais como aqueles pecadores ali. O mandamento é esse: amem-se uns aos outros. E amar, irmãos, é sacrifício. Você está disposto a se sacrificar pela pessoa que está sentada no banco do teu lado? Está disposto? Irmãos, nós não podemos ser aquele que foi no ministério, brigou, foi no outro, brigou, foi no outro, brigou, foi no outro, brigou. Não, mas por que você saiu daquele ministério? Não, porque assim, aquele outro. Mas por que você não vem? Não, porque eu não gosto de fulano de tal.
Esses dias eu falei isso e falei, Senhor, eu preciso me arrepender dos meus pecados. Jesus amou até Judas, irmão. Falei assim, amigo, o que tu tem para fazer? Vai lá e faz. Deu a ceia para ele. A gente quer uma igreja perfeita, irmãos, mas nos 12 de Jesus, Ele colocou pessoas que se odiavam profundamente. Se odiavam. Simão Zelote era um guerrilheiro, esfaqueava romanos, esfaqueava, na sua função de Zelote, ele esfaqueava israelitas que ele julgava não andarem de acordo com a lei de Deus. E aí os zelotes, nas festas em Israel, passavam pelo meio do povo e matavam esse tipo de pessoa. Uma dessas pessoas que eles odiavam eram os cobradores de impostos, porque Roma vinha, subjugava, pegava pessoas do povo, para humilhar aquele povo, e botava elas a cobrarem impostos do seu próprio povo. E aí Jesus chama para sentar com ele na última ceia, Mateus, que era um publicano, que provavelmente Simão o mataria se tivesse oportunidade. Jesus chama esses dois caras, dá a ceia para os dois, e coloca na mesma mesa, e diz assim para eles, amem-se. Se Jesus pegasse hoje o presidente do Brasil, e colocasse na tua mesa, qual seria a tua reação? Se Deus pegar aquele mendigo ali fora, e a gente colocar ele aqui no segundo banco, a palavra de Deus fala assim no livro de Tiago. Vocês viram que agora tem igreja que tem área VIP, né? Quem paga mais, senta num lugar melhor. Eu não sei, esse povo rasgou as escrituras. É assim no mundo, quem tem mais, paga mais, senta onde quiser, irmão. No nosso meio não. No nosso meio não. Tiago diz assim, não são os ricos que levam vocês aos tribunais? E vocês estão privilegiando eles agora aqui? Aí você vai dizer, eu acho que o pastor André está meio de esquerda agora, falando mal dos ricos. Não, irmãos, eu tenho a minha ideia política, muito bem definida, mas a minha ideia política ela não está acima da escritura. Não está. E amar incondicionalmente uns aos outros é amar quem ninguém quer amar. Ninguém queria nos amar. O mundo não queria nos amar. E não vai nos amar. Mas nós temos que amar o mundo. Queira você ou não. Porque o amor é a marca do nosso Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém. Esse é o mandamento de Deus. Às vezes a gente quer tanto auê no culto, que seja um mover, um estardalhaço, que os bancos sejam arrebatados, que a gente saia correndo dizendo, eu estou cheio do Espírito Santo, eu quero falar em línguas, quero curar, quero fazer um monte de coisa. Mas irmãos, Jesus não curava assim a esmo, Ele curava porque Ele amava aquelas pessoas. Ele curava porque aquele era o povo eleito de Deus, que tinha sido tanto maltratado, machucado, como ovelhas sem pastores, porque os líderes da nação não amavam a nação, e aí Jesus vinha e curava
a pessoas cegas que tinham os olhos tinham sido vazados por Roma, todo tipo de crueldade, e ele amava aquelas pessoas. Elas estavam sem pastor, e aí ele amava, ele queria arrebanhar todo aquele povo, porque era o povo de Deus. Isso deve ser a nossa marca, irmãos. Sabe, não tem lugar para espaço VIP entre nós, irmãos. Não tem lugar para essas coisas. Não tem lugar, tanto que o pastor nem deixa, né, pastor, os obreiros sentarem aqui em cima. E glória a Deus por isso. E que isso nunca tenha nessa igreja, né, pastor? Porque nós não somos uma estirpe melhor. Nós só fomos chamados para fazer alguma coisa na obra de Deus. E glória a Deus que Ele não deixa com que a gente sente aqui. No máximo aí no segundo banco, né, pastor? Porque também não dá para a gente ficar lá atrás, porque tem trabalho para fazer. No primeiro também está liberado, né, pastor? Mas daí, agora eu virei obreiro, já não pode mais me chamar de irmão, agora é pastor fulano de tal. Agora eu vou tocar no louvor. Aí parece um Beatle, né? Chegando, né, pastor? O guitarrista, não é o caso do Arthur, o Arthur é uma benção, né? Aí o guitarrista chega com aquele case gigante e tal, tudo mais, e ele nem olha para as pessoas que estão lá, porque agora ele toca no louvor. Não, agora eu sou diácono, hein? Escreveu, não leu, o palco meu. O carro é aqui, pronto e acabou. Não, a nossa marca é o amor. Nossa marca é o amor. Quando nós amarmos, Deus vai ser revelado. Se nós não amamos, vai ficar complicado.